Bem, pessoal, a gente está aqui na nossa segunda aula sobre a Lei 15.211, que é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Nós já discutimos a parte 1 até o artigo 17 e a gente vai continuar aqui no artigo 18, discutindo os impactos, os pontos mais importantes. Meu nome é Rômulo, eu sou professor da Universidade Federal de Rondônia, do curso de Direito, professor da disciplina de Direito Digital e Direito Cibernético, e a gente já vai anotar aqui os pontos um a um aqui da lei, que realmente são relevantes e que trouxeram, né? Toda lei é relevante, mas que trouxeram mudanças. A primeira mudança é que a gente tem novos produtos que vão ter que ser desenvolvidos para cumprir a lei. Então, são chamadas ferramentas. Essa primeira ferramenta é a ferramenta de supervisão parental. Caso os produtos ou serviços de tecnologia ou o acesso eventual, acesso provável que eles chamam, né? São as duas situações de... É importante chamar a atenção aqui para o artigo 1º, aí quem está entrando agora, segue o card aí da primeira aula, mas quem está entrando aí agora, a lei ela aplica-se no artigo 1º a todo o produto ou serviço de tecnologia, tá? Então, a todo produto aqui, ó, ou serviço de tecnologia da informação, né? Ou de acesso provável. Essa é a terminologia que você tem que fixar aí, estudante de direito, quem pretende atuar nessa área. Então, cabe o produto e serviço de tecnologia direcionado, quanto também cai aqui na conta o acesso provável. Então, você tem os produtos que são totalmente direcionados para a criança, os jogos, aplicativos, YouTube Kids, por exemplo, mas aqui também cai acesso provável, coisas que ele inevitavelmente, plataformas de streaming que ele acessa e ele precisa ser protegido, tá? Então, voltando aqui para o artigo 18, feita essa preliminar aí, no artigo 18 a gente vai ter uma situação bem interessante, que são as ferramentas de supervisão parental. O que é essas ferramentas de supervisão? O nome está falando, supervisão parental. Né? O pai vai supervisionar o conteúdo do seu filho menor. E a gente está falando aqui de menor de 18 anos. Tá? E aí a gente está, então ele pode visualizar e configurar e gerenciar. Isso aqui já tem, né? Nós já temos, mas nós estamos ratificando aqui que ele pode visualizar, configurar e gerenciar as opções de conta e a privacidade. Tá? Isso aqui a gente já tem, algumas plataformas já possuem. Restringir compras e transações financeiras, né? Então a ideia aqui da lei, o espírito da lei talvez seja que a compra seja feita, ele consiga recuperar essa conta. Muitas vezes o filho tem acesso ao cartão, tem acesso... Então, as lojas de aplicativo, elas vão ter que ter mecanismos de proteção para evitar compras e transações. O filho quer fazer uma compra de um jogo, quer turbinar o jogo comprando algum personagem e tudo mais. Isto é importantíssimo porque nós temos muitos crimes, identificar os perfis de adultos com quais a criança ou adolescente se comunica. Então, como tem jogos online, né, como tem plataformas estranhas online, igual o Discord, outros jogos, que entram adultos. Então é importante que você possa identificar quem é o adulto que está conversando com seu filho no jogo. Tá? Ele está lá jogando aquele jogo Minecraft, que é um jogo aparentemente infantil, mas que você se comunica com pessoas, na verdade é uma grande plataforma de comunicação. Então, é preciso identificar os perfis dos adultos que estão ali, que a criança se comunica. O que mais aqui? Controles acessíveis, né? Eu acho muito difícil essa coisa do monitoramento parental, monitoramento, essa supervisão parental, ela bate aí na questão dos controles, então vai ter que ter uma governança de exigir controles acessíveis, tá? E opções, essas informações e opções em língua portuguesa, porque muitas vezes a gente sabe que essa lei aqui, ela trabalha tanto em empresas que estão aqui no Brasil quanto em empresas que estão fora do Brasil. Então, obviamente, as empresas elas têm que se adaptar à nossa língua portuguesa, tá? Aí aqui alguns parágrafos, por exemplo, essas ferramentas de supervisão parental, né? Elas têm que ser disponibilizadas, essas ferramentas aqui de supervisão, de maneira clara,
né, apropriadas às diferentes idades, capacidades e necessidades de desenvolvimento. É vedado ao fornecedor projetar ou modificar ou manipular interfaces com objetivo ou efeito de comprometer a autonomia. Então imagina o seguinte, imagina que você oferece um tipo de produto, um tipo de serviço que está vedado. A gente tem vedações lá e aí você dificulta. Tem um artigo aqui que trata das vedações, né? O que é proibido? Aqui é o mecanismo de aferição de idade, que a gente já estudou. Ó, vedação do acesso à criança e adolescente, conteúdo de serviços impróprios. O artigo 9, ó, né? Onde o fornecedor ou desse produto ou serviço, ele tem que adotar medidas eficazes. É o que a gente chama aqui de... ou medidas razoáveis também, que é a responsabilidade lá da LGPD, quando diz que cabe ao fornecedor do produto, por exemplo, uma instituição financeira, proteger o teu dinheiro. Cabe a ela essa responsabilidade. Por isso que a gente tem a súmula 4, depois a gente vai olhar direitinho, uma súmula do STJ, 474, 479, depois vocês dão uma olhadinha aí, tá por aí, que trata, vamos ver aqui, né, para a gente não correr risco, que diz que as instituições que lidam com dados bancários, ela tem a 479, vamos ver aqui se é. Ela tem obrigação de lidar com isso, né? Ela tem obrigação de tratar seus dados, uma responsabilidade dela. Não é isso? Quando tu abre aqui, vamos indo. Que é o que a gente chama... Isso aqui mudou muito a lei, né? Então, cabe, já que as plataformas, os fornecedores de serviço, eles estão com seus dados, quem tem que tomar medidas razoáveis ou medidas eficazes é a plataforma. Então, ela assume o risco do empreendimento, importante isso aí. Ela assume o risco do empreendimento. Vamos ver se a súmula 479, o que fala? Vamos no Google aqui que ele vai dizer... Aqui, ó. Exatamente, ó. A súmula 479 estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos causados por fraudes ou delitos aplicados por terceiros, né? Por quê? Porque o entendimento é de que elas assumem o risco do empreendimento. Então, elas têm que tomar as medidas razoáveis. É o que a lei que está trazendo sobre quem fornece conteúdo para a criança. Então, ela veda e você tem que supervisionar. Perfeito. Passando disso, a gente tem um outro produto aqui. Quem está me acompanhando aí, os acadêmicos de Direito da Universidade Federal de Rondônia, um grande abraço. Quem for acadêmico de outra instituição também, um grande abraço. Ao público comum, interessados. Agora a gente vai ver um outro produto que foi lançado aqui muito importante, que são os produtos de monitoramento infantil. Esse monitoramento traz assim aquela ideia de que o pai olhando que o conteúdo que o filho... E esse monitoramento ele pode ser no tempo presente, em tempo real, ele pode ser depois por meio de relatório, né? Então, todo produto ou serviço de monitoramento infantil, então a gente está vendo que ele está trazendo um elemento novo aqui para a gente, ó. Então, pode talvez surgir um mercado, uma tecnologia, estudos de produtos e serviços de monitoramento infantil. Tá? E aí, o que esses produtos de monitoramento eles têm que trazer? Eles têm que trazer a inviolabilidade das imagens, dos sons, né? E das informações captadas, armazenadas e transmitidas aos pais ou responsáveis legais. Então, elas têm que ser fiéis. Então, se o seu filho jogou 2 horas, das 3 da manhã até as 5 da manhã, ele jogou, né? Você deixou o celular com ele, que você não pode deixar de madrugada, e você quer saber o que ele jogou, com quem que ele conversou, né? Esse monitoramento infantil ele é crucial para entender o comportamento do seu filho. Então, essas informações armazenadas e transmitidas aos pais, elas têm que ser invioláveis, tá? É um conteúdo que, inclusive, não pode ser nem tratado os agentes tratadores, no caso, as plataformas não podem nem tratar esses dados. É vedado lá, não... Tá? Os produtos e serviços deverão conter mecanismos que informem as crianças e adolescentes. Então, a criança tem que saber que está sendo realizado o monitoramento, né?
não é fortuito, né? Não é furtivo, desculpa, não é furtivo. Ele tem que haver uma linguagem apropriada que a criança... E aí aqui o desenvolvimento dessas plataformas tem que ser criadas em relação ao melhor interesse da criança. A gente sabe que a criança é proteção integral, ela é o direito absoluto, então ele pode ser interposto contra... Juridicamente significa que pode ser interposto contra qualquer pessoa, qualquer entidade. Bem, agora vamos para a parte polêmica, vamos esquentar aqui o vídeo, né? E isso afeta diretamente o ganho de algumas plataformas de jogos eletrônicos. Então, por exemplo, o Roblox, por exemplo, que eu conheço, mas pode ser outros e vários. Então, é proibido as caixas de recompensa, né? Os chamados loot boxes. Né? Eles são oferecidos em jogos eletrônicos direcionados à criança. Então, são locais onde você compra benefícios para melhorar o seu jogo. Você compra e ele vai para o mundo virtual lá. Então, às vezes, uma roupa, uma roupinha, às vezes, uma arma, tá? Então, essa caixa de recompensa ela está proibida. Aqui está muito... O artigo ele é muito seco, ele não diz exatamente como que é feito isso. Se é todas as caixas de recompensa, se tem uma classificação sobre isso. Mas está vedado a caixa de recompensa. Então, um exemplo disso é os Robux, que são créditos que a gente compra fora para o menino jogar lá no Roblox. Né? A primeira ordem, vamos ver como isso vai ser aplicado, porque isso afeta nevralgicamente um ganha-pão dos jogos eletrônicos. Se tratando de jogos eletrônicos, a gente fala de criança, adolescente, aí abaixo de 18 anos, né? Os menores aí, tanto os incapazes relativos também, mas quanto os absolutamente incapazes que a gente está falando, é que os jogos é um grande espaço, tanto de ganho quanto espaço perigoso para crimes de pedofilia, crimes de instigação, mutilação, instigação ao suicídio. Inclusive tem pena de crime hediondo para quem instiga o suicídio com automutilação. Tá? E aí, isto que eu acho crucial. Então a gente está falando aqui de um artigo, o artigo 21 dessa lei. As pessoas podem criticar, as pessoas usam o argumento aí de que é hipocrisia jogar a responsabilidade para as redes, mas assim, vou dar uma opinião aqui jurídica, né, de quem trabalha com essa disciplina, quem trabalha com esse conteúdo, que já vem acompanhando a evolução, que já estudou o Marco Civil, estudou LGPD, estudou avanços e retrocessos nisso. Não há de se falar em retirar a responsabilidade de pais ou responsáveis, né? Em nenhum momento aqui a lei ataca, minimiza a responsabilidade de pais ou responsáveis. Se você subir lá para cima, você vai ver que é muito claro isso, né? Inclusive tem aqui um dispositivo que cria solidariedade de outros agentes de tratamento. A questão é que é preciso também, essa que é a lógica, também incluir as plataformas que são protegidas, elas acabam ficando de fora disso, por questão ideológica, né, política inclusive, das responsabilidades que ela tem. Elas ganham dinheiro com esse tipo de conteúdo, elas ganham dinheiro com isso, mas elas também têm que ser responsabilizadas. Então é a somar mais um agente nesse sistema de proteção. Então só fala de que é hipocrisia jogar a culpa para lá, ninguém está jogando a culpa, você quem cuida da tua cria. Não está dizendo em nada da lei aqui que a responsabilidade é toda da quem fornece produtos ou serviços de tecnologia ou acesso eventual. Né? Então, os jogos eletrônicos, eles têm, tá? Eles têm que aqui criar essa funcionalidade, tá? De interação entre usuários. Esses jogos, dei uma viajada aqui, olhei outra coisa do lado aqui. Esses jogos que têm essa funcionalidade de interação entre os usuários, tá? Então, eles deverão ter uma proteção melhor para moderar esses conteúdos. Então, aqui, ó, os jogos eletrônicos e de acesso provável
que incluam funcionalidades de interação entre usuários, né, deverão observar integralmente as salvaguardas previstas no artigo 16 da Lei 14, que fala da responsabilização a respeito essa lei ela traz a questão do crime de pedofilia, tá? Ela amplia crime de mutilação e tudo mais. Então, aqui, o que a gente tem que pensar? Esse artigo 21 ele joga à baila a responsabilização dos jogos de ficarem espertos com quem, né, de monitorar, tá? Proteger contra contatos prejudiciais. Então joga a batata quente aí sim na mão dos deles para que eles possam também monitorar com quem o seu filho está conversando. E eu acho isso crucial, essa proteção aí, tá? E aí, para isso, o parágrafo único diz aqui, ó, limitar as funcionalidades de interação dos usuários, principalmente quando se trata de criança e adolescente, né? E assegurar o consentimento dos pais. Porque, assim, na minha humilde opinião, grande parte dessa problemática hoje está aqui sobre o artigo 21, que é esses jogos que têm interação, que estão sobre um manto de ludicidade, de fantasia, de infantilidade, mas que permitem que as pessoas se interajam por meio de texto, áudio e vídeo, né? E que aqui é uma porta aberta para o filho, para um adolescente ter contato com pessoas. Então, eu acho, assim, minha opinião jurídica, que o artigo ele ficou um pouco, sei, né? Ele ficou meio, ele diz que ele tem que observar aqui, né, a lei, mas ele também não diz exatamente o que tem que ser feito. Se ele vai proibir, se ele vai moderar esses outros que acessam. Quer dizer, moderar está aqui, conteúdos, né? Então, não sei, ficou esse artigo 21, talvez ele seja um precedente, talvez ele seja uma cláusula geral, no direito a gente chama de cláusula geral, tipo o artigo 11, 12 lá dos direitos de personalidade, mas acho que faltou alguma coisa aqui. Agora vem um ponto muito importante da publicidade em meio digital, que toca também numa questão, né? Então, é proibido o perfilamento. Tá? O que é o perfilamento quando se trata de conteúdos para criança e adolescente? O perfilamento é a classificação, idade, questão social, gosto, né? Classifica você e esses dados eles são utilizados contra você mesmo para te enviar e te pulverizar e impulsionar outros produtos para você. Então você é aquela coisa, se a internet o produto não tem preço, o preço é porque o produto é você, né? Então aqui fica proibido o perfilamento para conteúdo infantil, que é o que a gente tem. É aquela coisa, você começa a pesquisar uma bota para subir uma montanha no Cusco. Em Cusco, você fatalmente sempre vai vir esse produto, mas ele já sabe o que você gosta. Então tudo que é os produtos correlatos, ele já vai saber, vai montando seu perfil de viagem, seu perfil de culinário, seu perfil de lazer, né? E seu perfilamento. Aqui, ó, pelo emprego de análise emocional, da realidade aumentada, da realidade estendida e da realidade virtual. A gente caberia aqui estudar um pouco esses três, ó, fica aí a dica aí, quem quiser se aprofundar. Eu vou ficar só no perfilamento mesmo, que é isso, que é essa classificação para criar um padrão e depois, através desse padrão, dialogar melhor com o indivíduo que está ali na net. Isso aqui é muito legal. O artigo 23, cara. Esse artigo aqui, moçada, quem está escutando aí é mundo acadêmico, mundo virtual. Eu estou no mundo virtual falando mal do mundo virtual, né? Que doideira. São vedados aos provedores de aplicação de internet monetizar e impulsionamento, tá? Então aqui talvez seja o ponto central, né? Que acho que, mas claro, de forma erotizada ou sexualmente sugestiva, tá? Em contexto próprio do universo sexual adulto. Aqui a gente teve, talvez de onde se originou um pouco isso, né? As casas com crianças e adolescentes que brincam, que aí eles começam a namorar, né? Que é o caso daquele Alisson. Eu não sei o nome do cara, mas e outros casos, né?
E isso aqui, cara, proibida a monetização disso. Depois a gente tem que ver como que isso é perfeito. Isso aqui que é o coração da coisa, né? O coração. A gente tem dados aí que mostram, mesmo que ainda não tão claros, mas que grande percentual de conteúdo, né, da internet está conectado a isso, né? Infelizmente. Então, gente, resumindo, fica vedado, tá? Monetizar ou impulsionar esse conteúdo. Então, como que é feito isso, né? Provavelmente tem que ser feito denúncia, né? A gente vai ver como é que é feito isso. Das redes sociais também tem uma coisa mega importante aqui. Então, os menores de 16 anos, eles, tá? No âmbito dos seus serviços, tá? Provedores de produtos, ó, sempre a nossa regrinha, né? Provedores de produtos e serviços direcionados à criança, os direcionados, né? Que são típicos, mas os de acesso provável, não é isso? É, a conta tecnicamente é o seguinte, o menor de 16 anos ele não pode ter uma conta, tá? Ah, na verdade, a conta ela tem que estar vinculada, né, ao usuário ou uma conta dos responsáveis legais. Então, tecnicamente, a gente teria que ser o seguinte: a conta de um menor de 16 ela está vinculada à conta do seu responsável legal. Ele não pode ter essa conta isoladamente, tá? Ele não poderia ter essa conta isoladamente aqui, né? Aqui tem as medidas para monitorar, para informar de maneira clara, né? Caso tenha algum conteúdo aí que não seja aprimorado de maneira contínua os meios de verificação de idade. A gente já estudou que a verificação de idade é algo importantíssimo, porque é vedado o conteúdo. Tem 3 incisos lá em cima dos tipos de conteúdo que são vedados: de conteúdo sexual, de conteúdo com violência, de conteúdo emocionalmente não permitido. E aí é claro que você tem que tacar a verificação de idade lá na frente, tá? Beleza, eu acho que isso aqui são aspectos. Ó, aqui que é importante, ó. Diante de fundados indícios de que a conta é operada por criança ou adolescente, né, em desconformidade com os requisitos de idade mínima de apresentação, os provedores de redes sociais deverão suspender o acesso ao usuário. Olha o que a lei está trazendo aqui. Então ela tem que monitorar isso, né? Diante de fundados indícios, é um parágrafo 4º, bem interessante. Tá? Assegurar a instalação de procedimento acessível que o representante legal possa apresentar apelação e comprovar a idade como adequado. Então a ideia é que é o seguinte: se tiver fundado indício de que o pai não está sendo a conta titular e essa conta só está sendo operada por criança ou adolescente, a plataforma ela, obrigatoriamente, redes sociais, a gente está falando de redes sociais aqui, desculpa, né? Ela tem que descontinuar esse uso imediatamente, tá? Aqui, os provedores de redes sociais deverão prever regras específicas para o tratamento de dados de criança e adolescente, o que na verdade, desculpa aí, pessoal, achei um pouco estranho porque a gente viu lá em cima que nós temos acho que o artigo 13 ele é muito claro de que os dados de crianças e adolescentes não podem ser tratados pela LGPD. Então esse artigo 25 aqui ficou um pouco confuso aqui em relação ao que fala de que de forma nenhuma é vedado o tratamento de dados, né? Mas aqui está falando que os provedores de redes sociais deverão prever regras específicas para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. Bem, é uma coisa aqui estranha em relação lá em cima. E é vedada a criação de perfis comportamentais. Aqui está ligado um pouco, né, lá em cima, a questão do perfilamento. Esses perfis comportamentais têm redes sociais, grupos, né, e tudo mais. Bem, aqui a gente está falando da prevenção e combate às violações. E aqui é muito importante, porque aqui vem da prevenção e combate às violações graves, né? Então a gente vai ver como que funciona essa proteção. Então, aqui no artigo 27, a gente já começa aqui, ó. Os fornecedores de produtos, os serviços, eles deverão remover
Ó, e os conteúdos de aparente exploração, tá? E é claro que, ó, de abuso. Então, aqui a gente está vendo, ó, deverão, tá? Então, eles têm que remover. Quando ele e aí não está falando quem vai incitar aqui, ó. Está dizendo que os fornecedores de produtos deverão remover e comunicar os conteúdos de aparente exploração, abuso, de sequestro, de aliciamento detectados em seus produtos e serviços. A gente sabe que também a lei prevê a proibição de mecanismos de coleta ou de persuasão à criança ao seu produto. É proibido essa sistemática. Como é proibido perfilamento, é proibido também qualquer tipo de sistema que gere consumo, né? Consumo obsessivo, né? E ciclo de consumo muito grande. Este aqui é importante, pessoal. Quem estuda o Marco Civil sabe que isso aqui é um avanço. Nós sabemos que o Marco Civil da internet ele exige que os dados, por questão de justiça, de processos judiciais, sejam retidos, né, por um prazo, né, que acho que é 1 ano, se eu não me engano, depois a gente pode olhar, que os fornecedores deverão reter, ó, pelo prazo do lado do Marco Civil, dados para investigação judicial, tá? Tanto o conteúdo, né, e metadados. O que são metadados? Dia que foi postado, IP, essas coisas, tá? São dados adjacentes, tá? Bem, vamos avançando aqui, para não ficar muito longo esse vídeo 2 aqui, para a gente pegar os pontos importantes, né? Do reporte de violações dos direitos de crianças e adolescentes. Então, a quem você, né? A gente fala de reporte, a gente está falando assim, tá? Então foi detectado ali um conteúdo vedado, foi identificado um serviço, está tendo perfilamento, está tendo instigação ao consumo, está tendo captação ilícita de novos de usuários, né? Então, como eu vejo, tá? É preciso disponibilizar aos usuários mecanismos de notificação acerca de violações dos direitos da criança e do adolescente. Então tem que estar lá, que é o artigo 28, então tem que estar clarinho lá no produto, serviço ou acesso provável, o localzinho onde você vai lá, enviar, reportar alguma violação, sabendo que lá em cima é obrigatório a remoção desse conteúdo, tá? Tá, foi notificado, beleza, notificou, né? Então eu vi que tem um aplicativo que está usando técnicas de perfilamento. O que acontece? Que o parágrafo único vai dizer que é o do procedimento, né? Vamos estar falando de procedimento. Notificados acerca de violações aos direitos, os fornecedores deverão, quando for o caso, tá? Notificar as autoridades competentes para a instauração de investigação. Então, a gente sabe que no 27 ele tem que remover e ele vai chamar aqui de notificação, ó. Ele vai ser notificado. Se é notificado, então pode ser por terceiros, não é isso? Já que pode ser notificado, não está falando aqui quem é competente para isso. É a primeira coisa que a gente vai ver aqui, tá? Para atender o princípio da proteção integral, é dever dos fornecedores proceder à retirada do conteúdo que viola, que é o que o 27 está falando, tá? E aí aqui vamos se ater, aqui tudo é importante nessa lei, tudo, mas aqui é importantíssimo. Bora fixar isso aqui, tá? Assim que forem comunicados do caráter ofensivo da publicação da vítima. Quem pode fazer essa solicitação de remoção? Você viu que ele tem uma notificação, parece que é branda, notifica, é uma espécie de ciência, olha, você tem um conteúdo aí, assim, assado, tá? Mas a retirada, aqui é uma coisa diferente, quando a gente está falando de retirada do conteúdo, que é uma ação efetiva. Quem é competente para solicitar essa retirada? Então, a gente vai detectar a vítima, e a partir da vítima, o primeiro é o seu representante, o seu tutor, óbvio, né? Ou
o pai, um pátrio poder ou tutor legal, Ministério Público, tá? O MP, ou entidades representativas de defesa do interesse de criança e adolescente. Aqui é que está a questão, independentemente de ordem judicial, tá? Então, a remoção, ela é independente de ordem judicial, tá? Isso aqui é uma coisa gigantesca, por quê? Porque a gente tem um sistema notice remove, né? Então você notificado judicialmente e só após a notificação judicial, é o artigo 19, né? Só do Marco Civil, que é um único artigo que sustenta essa questão da responsabilidade das redes sociais. Claro, aí tem lá o 40, a gente tem a LGPD no 43, 40 ali, é que, mais ou menos ali, depois vocês olham aí, tá? Não estou aqui referendando objetivamente. Mas aqui a gente tem já uma inversão. Então a gente pode, dentro dos seus interessados, que são os representantes da vítima, o Ministério Público e as entidades representativas de defesa de crianças e adolescentes, independente de ordem judicial, remover esse conteúdo, que era necessário. Então a gente tem o artigo 19, né? E a gente tem na LGPD, vamos pegar aqui a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos aqui pegar a LGPD aqui para a gente ter ideia. Na LGPD, lá nos artigos 40, vamos pegar lá o 40. Vocês estão vendo aqui que é tudo ao vivo aqui, pessoal. É aula gravada, mas gravada para vocês. Para mim tá ao vivo aqui. Deixa eu pegar o 40. 40. Lá no 40. Dos agentes de tratamento. Ó, do encarregado, o controlador deverá... Eita, peraí. Eu subi bastante. Responsabilidade e ressarcimento de danos. Ó, o 42, ó. Causar ao outro dano patrimonial, moral individual, o operador responde solidariamente. Aqui o juiz, né? Aqui a gente está falando dos prejuízos do tratamento. O tratamento irregular, né? Os danos decorrentes de violação de segurança é o 43 mesmo, tá? A gente está falando do 43, que é a obrigação... O 43, eu falei lá atrás do 43, mas na verdade é o 42, tá? O controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento, causar ou outro dano patrimonial, moral ou individual ou coletivo, é obrigado a reparar, tá? Então é o 42 que fala da responsabilidade. No 43, no 44, aqui ó, é o 44 que é o pesadão, tá? O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, né? Aí é o 44 que fala a respeito do do mínimo, né, que você tem que fazer para proteger assumir o risco, né? A gente está falando de assumir o risco aqui. Então é o 19 mesmo, pessoal. Que agora foi discutida a constitucionalidade dele, então há alguns casos que... Então não fere a constitucionalidade, porque esses casos, se você pegar lá a jurisprudência do STF nova sobre discussão do artigo 19, da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, que trata disso, vocês vão ver que ele cita esses casos aqui, ó, de violação de direitos de criança e adolescente para remoção de conteúdo sem a necessidade independente da ordem judicial, tá? Aqui a gente tem alguns elementos, né, de que organizam, né,
E aí a gente vai falar aqui, ó, no procedimento de retirada do conteúdo que trata o artigo 29, os fornecedores deverão observar o direito de contestação da decisão, assegurando ao usuário que havia publicado o conteúdo. Né? Aqui a gente está falando dos terceiros. A gente está falando dos terceiros, daqueles que, por exemplo, numa rede social onde alguém postou o conteúdo. Então a gente está falando da questão da solidariedade. Tá? Então, digamos aqui, ó, no artigo 30, a gente está falando do seguinte: a gente está falando que no procedimento de retirada do conteúdo, vai haver uma contestação do usuário, de repente, na rede normal, no Instagram, né? ou no Facebook, ou outra rede. Um terceiro postou um conteúdo lá e esse conteúdo ele ficou... ele foi um conteúdo retirado. Então, a plataforma ela vai permitir o direito de contestação da decisão, onde essa parte ela vai poder notificar a parte sobre a retirada, ela vai notificar a esse indivíduo o motivo e a fundamentação da retirada, que existe possibilidade de recurso, né? Então, há uma facilidade do recurso. Então, a gente está falando o seguinte: um terceiro, um usuário comum, publicou algo que ofendeu, que é vedado a questão da lei aqui 15.211. A plataforma, por exemplo, o Instagram retirou, removeu. Então, aqui ele está dando uma possibilidade recursal do usuário de contestar essa decisão. Esse aqui é um terceiro. Então, a gente tem a criança ou adolescente como vítima aqui, não é isso? A gente tem a plataforma aqui, que removeu o produto, o conteúdo, e nós temos o terceiro que postou esse conteúdo. Ele postou. Nós estamos falando do caráter recursal de que ele pode ter para se defender, para contestar a retirada desse conteúdo, esse terceiro aqui, tá? Porque claro que você vai responsabilizar sempre o fornecedor do produto ou do serviço. Então, é o que está dito aqui. E aí, pessoal, para a gente fechar esse vídeo, eu ia fazer um terceiro vídeo, mas eu vou adiantar alguma coisa aqui. Aqui fala do uso abusivo dos instrumentos de denúncia. Pode acontecer que as pessoas se aproveitem dos mecanismos de denúncia para retaliação, para questões políticas, né? Da governança, mas eu quero ir às sanções. E aí a gente fecha essa parte 2 do vídeo e a gente já adianta bastante e consegue fazer uma análise aqui, pelo menos apontamentos gerais, né? A gente está fazendo estudos jurídicos, nós estamos fazendo apontamentos. E aí vamos para sanções. Né? É claro que a gente tem que falar de sanção quando tem ato ilícito. Né? Tanto o civil prevê quanto o penal. O civil prevê no 186 e no 187, a gente tem que prever aqui também. Então, sem prejuízo às demais sanções cíveis, porque criminais ou administrativas, então a gente está falando de sanções extras. Tá? Sanções extras. Claro que a gente vai ter o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Né? Os infratores, sejam os fornecedores de produtos e serviços, entendo eu. Seja as plataformas, os fornecedores de modo geral de produtos e serviços que sejam direcionados à criança. Sejam aqueles que têm produtos e serviços com acesso provável. E sejam terceiros, nós temos a advertência, com prazo para medidas corretivas de até 30 dias, né? Um primeiro nível. Nós temos a multa simples de até 10%, né, do faturamento do grupo econômico. Aqui. Ou ausente, o faturamento multa de R$10 até R$1.000 por usuário cadastrado do provedor, limitado ao total de R$50 milhões. Então o negócio é grande para pegar as Big Techs. Suspensão temporária das atividades, né? Proibição do exercício das atividades. Isso